A paz a toda a igreja, amém? Pastor, obrigado, fico até sem graça. Fiquei vermelho ou não? Não? Então já é menos mal, né? Muito obrigado, pastor, pastora, por essa amizade. 2008 está perto de 20 anos, né? Então, bastante tempo, né? E eu queria agradecer a todos também que estão aqui, o privilégio de trazer a palavra. Eu costumo dizer que o pastor tem um trabalho intenso, mas bem mais árduo do que o do pregador, porque ele tem que preparar a igreja, cuidar dos membros, não só da logística, da gerência, da administração, mas do cuidado das pessoas, deixar tudo pronto para eu vir aqui de bonito, pegar o microfone e falar depois de todo esse trabalho pronto. Então tem um trabalho nos bastidores muito intenso do pastor, da pastora, de toda a equipe de suporte, o ministério de louvor, os obreiros, os membros, diáconos, presbíteros e todos. Então eu agradeço o privilégio de poder vir aqui na igreja, depois de toda essa estrutura dada, e a gente poder ministrar e falar a palavra de Deus. Agradeço também minha mãe que está aqui, a Vândia, e temos uma turma bonita e especial aqui, hein? Levanta a mão aí o pessoal, a diretora da Legacy, a Sandra, a professora Alda, a Kathleen está aqui, a irmã aqui também, quem mais? São uns 4, 5, muito obrigado por terem... A Laís, ela está com as crianças? Está com as crianças também. Muito obrigado por terem vindo. A Maria também. Maria, obrigado por ter vindo. A Maria sempre a companheira nossa ali em casa, né? Aguentando a criançada ali, todo mundo. E todos vocês, muito obrigado. Obrigado pela presença. Eu digo que para mim realmente é uma honra poder falar de Deus, pregar sobre Cristo. Eu nasci para isso e vou morrer fazendo isso. Todos nós nascemos para irmos e pregar o evangelho, cada um de uma forma. Alguns é no púlpito, outros é no dia a dia, mas todos temos esse dever de ir e pregar o evangelho. Está em Marcos 16:16. Para eu não me estender e a gente já ir direto à mensagem, eu separei hoje a temática sabedoria. Como vocês sabem, eu acredito que foi os primeiros registros que eu tenho mais antigos, são de 2008, 2004, eu registrando sobre sabedoria. É um tema, não prego sobre sabedoria porque sou sábio, mas é porque estou em busca de sabedoria, quero publicar e proclamá-la. Essa é a temática que Deus me deu desde tanto tempo atrás. Alguns materiais antigos que eu encontrei de quando eu era pequeno já tratavam disso, aí eu puxei uma anotação na Bíblia de 2010, e a doutora Jéssica também, o João Marcos, vocês chegaram agora? Agora, obrigado por terem vindo aí também. Então, Deus colocou no meu coração, de forma mais intensa, principalmente, há 11 anos atrás, de falar e pregar sobre sabedoria. Como eu disse, é para publicar, proclamar e divulgá-la, não por eu ser sábio. Por isso eu quero encorajar vocês, aqui nessa noite, a entrar um pouco nesse universo de sabedoria. Alguns dos conceitos que eu vou falar, para quem já acompanha há bastante tempo, vocês vão se recordar, algumas coisas podem ser novas, e se você não memorizar tudo, ou se você gostar bastante dessa mensagem e quiser que outro aprenda, ela está sendo gravada e depois a gente vai colocar no YouTube. Quase todas, né, pastor, umas 90% das mensagens que eu prego aqui, uma vez por mês nesses últimos 17 anos, quase todas estão lá no YouTube. Você digita Paulo Bichara, Betel e vai porã, você vai achar essas mensagens. Então a gente tem bastante temática lá, é bem legal. Quem trouxe a Bíblia, abra em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. A vantagem da tecnologia é que a gente consegue abrir o texto rápido no telão e no celular e tudo mais. A desvantagem é que daí as pessoas passam a ter menos trato com a Bíblia e saber o que é Antigo e Novo Testamento, porque daí agora você bate lá no celular, nada contra, tá? Eu uso no celular também, no tablet, tudo, mas daí você bate lá assim, Eclesiastes 8:5, ele te joga lá no versículo rapidinho, e aí você nem sabe mais aonde fica Eclesiastes, para que é Eclesiastes, quem escreveu Eclesiastes. Então eu encorajo você, apesar de fazer uso dessa ferramenta tão maravilhosa que é a tecnologia, também lê as escrituras, separar um horário do teu dia para fazer a leitura bíblica. Se você lê 15 a 20 minutos por dia, você termina a Bíblia inteira uma vez por ano, 15 a 20 minutos apenas. Então é aquele tempinho que, se você passa muito tempo no banheiro, você pode até levar no banheiro para ler a Bíblia, ou não, é aquela hora que você ia pegar o celular, mexendo no Instagram, você fala, não, aqueles 15, 20 minutos eu não vou. Se você puxar nos relatórios do celular, você vai ficar espantado. Outro dia eu peguei de uma pessoa, a gente estava olhando, você não imagina, mas você gasta 3, 4 horas no mínimo
nessas redes sociais, no mínimo. Então dá uma olhada, você que tem celular, fone e usa redes sociais, você vai lá em uso, não sei o que e tal, e vê o tanto que você está usando. Se você, de 3, 4 horas no Instagram, se você tirar 15, 20 minutos apenas para a leitura da Bíblia, que pode ser também no celular, embora eu recomendo no papel, em 1 ano você termina a leitura total. Então, Eclesiastes 8:5. Eu vou trazer alguns fatos básicos sobre sabedoria. Alguns deles eu quero trazer uma ênfase maior, mas eu dividi a mensagem em 4 partes principais. A primeira é o que é sabedoria, e aí para isso eu vou ler 3 textos curtos, a gente nem vai ficar se estendendo muito. Eu quero trazer 5 fatos importantes, em segundo lugar, 5 fatos importantes sobre sabedoria que talvez você não conheça, e aí trazer mais 2 últimos conceitos que eu vou deixar como surpresa para o final, porque senão daí você fala, já anotei o resumo, estou indo embora, depois eu termino de assistir. Eclesiastes 8:5 diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Agora a parte B do texto. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Esse texto ele traz a definição de sabedoria. Discernir o tempo e o modo. Ele está dizendo que o sábio conhece o tempo e o modo. Quando fazer e como fazer. Quando mudar de cidade, casar, falar com o seu filho de um jeito X, tratar com o patrão, com o funcionário, com o amigo, com o colega, quando? E o modo, a maneira correta de fazer. De nada adianta fazer, mas fazer do jeito errado. A gente já brincou dizendo que de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta ter boa intenção, você tem que fazer da forma certa. Por mais que você esteja bem intencionado, se você pegar o carro daqui de Vaiporã para ir viajar ali para Jardim Alegre, mas se teu combustível estiver zerado, você não sai da esquina e o carro para. Mas Deus, eu ia para pregar o evangelho, para falar de Jesus em Jardim Alegre, mas você não tinha combustível. Então não adianta fazer, tem que fazer da forma correta. E Eclesiastes 8:5 aqui nos diz que quem é sábio, ele discerne o tempo e o modo. Olha agora 1 Reis 3:9. 1 Reis, coloca lá para a gente, não precisa abrir a Bíblia, você pode só anotar. Como eu vou citar bastante texto, se você tiver uma caneta no jeito, você vai anotando os textos, depois você pode verificar eles. 1 Reis 3:9 é uma oração que Salomão faz para Deus, quando Deus fala assim, pede o que você quiser para mim. E aí ele diz que ele quer sabedoria. Olha só como que ele descreve o sentido de sabedoria. Dá, pois, a teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo. Olha agora, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu tão grande povo? Quando Salomão, na sequência, Deus vai falar assim, como você pediu sabedoria, eu vou te dar dinheiro, sabedoria, a paz com os teus inimigos, porque você não pediu dinheiro, você pediu sabedoria. Quando ele pede sabedoria, ele fala assim, me dá um coração entendido para discernir entre o bem e o mal. Nós vimos em Eclesiastes 8:5 que o homem sábio discerne o tempo e o modo. Sabedoria é a habilidade de discernir entre o bem e o mal. É saber a hora certa, o jeito certo, como falar. É bom ou mal que eu me envolva com essa pessoa? É bom ou mal que eu me afaste dessa pessoa? É bom ou mal que eu frequente essa igreja? É bom ou mal que eu fale sobre isso? Eu vejo ao meu redor muitas pessoas gastando o tempo delas fora do propósito delas. Deus te chamou, por exemplo, para pregar ou para ser médico, dentista, juiz, professor, advogado, seja o que for, e você gastando o tempo contornando com outros propósitos, ou com bobeira, ou com propósitos incorretos, e aí você insiste naquilo, e por não ser ouvido, você não consegue enxergar. E você está tentando enxergar sendo ouvido. Lembra dessa ilustração que Paulo traz em 1 Coríntios 12, quando ele fala dos dons, ele diz assim, os dons espirituais é como membros do corpo, um é o ouvido, um é o olho, outro é a mão, e o olho não pode dizer para a mão que não precisa da mão, o pé não pode, nós precisamos de todo o corpo, e todo o corpo junto forma o corpo de Cristo, sendo Jesus a cabeça. Não podemos nós olhar para o amigo e colega e falar, o dom dele é melhor do que o meu. Eu tenho que falar, Deus, mostra os dons e os talentos que você me deu para eu centrar o meu tempo neles. Se for olho, eu vou fazer bom uso dos meus olhos. Se eu fui chamado para cantar, para pregar, para louvar, para ensinar, o apóstolo Paulo elenca uma série de dons em 1 Coríntios 12 e Romanos 12, dizendo sobre esses dons, um para mestres, outros foram chamados para sustento do evangelho, outros com dons de profecia, uns para pastores, nem todo mundo foi chamado para pastor. E a gente encontra esse erro também, homens bons, cristãos, que temem a Deus,
pastor, tem um chamado para ser juiz, mas eles são tão apaixonados por Deus que eles confundem o amar a Deus, o viver o evangelho, com ter que ser, por exemplo, um pastor de uma igreja. Ele abandona a carreira que Deus deu para ele, porque ele acha que a única forma de servir a Deus é sendo pastor de uma igreja. Eu conheço pessoas com quem aconteceu isso. Você deixa o teu chamado achando que está fazendo certo, mas fazendo exatamente o contrário daquilo para o que Deus te chamou. Então, sabedoria é você discernir entre o bem e o mal, o momento certo e o momento errado. E agora, para encerrar a definição de sabedoria, 1 Coríntios 2,6. Esse aí, se você puder abrir, grava depois esse texto. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas o capítulo inteiro de 1 Coríntios fala sobre sabedoria. Todo o capítulo 2, então depois, se você tiver curiosidade, você lê ele inteiro em casa. Eu vou ler só os versículos 6, 7, 8 e depois o 14 e 15. 6, 7, 8, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 6, 7, 8, 14 e 15. Diz assim, olha de qual sabedoria nós estamos tratando. Todos acharam? 1 Coríntios 2, 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. De novo, sabedoria que nós vamos falar e que estamos falando é a sabedoria de Deus, que é discernida só por espirituais, e a própria definição dela volta para a mesma palavra, discernir entre o bem e o mal, o tempo e o modo, prudentemente julgar o teu tão grande povo, pois quem poderia julgar este povo, Senhor? Então, quando Salomão pede sabedoria, Deus está dando para ele a capacidade de discernir. Parece um conceito meio simples, mas ele é tão complicado, ele é tão difícil de encontrar nas pessoas, pastor. A pessoa, você se relaciona com uma pessoa achando que ela é boa porque você não tem discernimento. Você deixa de fazer alguma coisa que deveria fazer porque não tem discernimento. Com boas intenções, você comete uma série de erros. Nós já falamos muito de Provérbios 1,32, o erro do simples. Você é simples, você tenta, mas a sabedoria vai te proporcionar essa capacidade de discernir, e é a sabedoria divina. Só que agora eu quero ir para uma parte mais interessante sobre sabedoria, que são 5 informações, 5 fatos que eu separei sobre sabedoria, bem curtos, e o primeiro deles, não sei lembrar, para quem já acompanha nós, está em Jó, não precisa abrir a Bíblia, só anota esse texto, Jó 32, 7 a 9. Agora, se você tiver com a caneta no jeito, se prepara, porque a gente vai falar bastante coisa. Jó 32, 7 a 9. Sabedoria, primeiro fato sobre sabedoria, não vem com a idade. Quando a gente pensa em sabedoria, a gente pensa, muitas pessoas, num senhor de idade, com uma barba comprida, sentado numa cadeira de balanço, contando um monte de experiência de vida, não é verdade? Olha, que homem sábio. Isso é experiência. Essa pessoa, uma pessoa mais velha, que analisou a vida, ela pode ser uma pessoa experiente. Mas eu me lembro de estar um dia num hotel e eu olhar um monte de senhor de idade, pastor, assim, eles deviam ter uns 80, 70 e poucos anos, tudo discutindo, cada um pensava uma coisa. Eu falei, se eles fossem sábios, eles todos estavam concordando, eles já tinham encontrado a verdade, não é? Não tinha porquê. Um defendia um político, o outro defendia o outro político. Então, sabedoria não vem com a idade. Jó 32, 7 a 9 diz isso. Não sei se vocês lembram da vida de Jó, detonado, perdeu família, perdeu tudo. Aqueles 3 amigos dele vieram e desceram o pau nele, criticaram, falaram que ele errou nisso, naquilo, que é por isso que ele está sofrendo. Aí fica aquela troca de conversa entre os 3, os 4, na verdade, Jó e mais os 3, durante quase todos os capítulos do livro. Lá no final, no capítulo 31, 32, Eli, que é uma outra personagem ali também, fala assim, olha, eu esperei todos vocês falarem porque eu sou mais novo, então eu não queria me intrometer e respeitar. Então, o fato de não vir pela idade não quer dizer que o mais novo ali não respeitaria os mais velhos. Mas olha o que ele diz. Alguns especulam que essa figura de Eliú, Eli, depende da forma que
traduzido, seria uma representação de Jesus, porque ele não está entre os 3 amigos que foram repreendidos depois por Deus. E ele diz assim: dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Ele está dizendo assim, eu pensava que quanto mais anos, a multidão de anos, mais sábio você seria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então ele está dizendo que não é a idade, que é o sopro de Deus. Olha agora o 9. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Coloca agora Salmo 119, 100. Então nós vimos Eli, um dos últimos amigos ali, falando: Jó, eu achava quanto mais velho, mais sábio, mas eu estou vendo que todos esses amigos mais de idade teus estão falando um monte de lorota. Olha agora, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Nós vemos jovens de 12, 15, 20 anos se convertendo e recebendo Jesus como único e suficiente Salvador, sendo batizado, entregando a vida para Cristo, pregando o Evangelho, e pessoas com 80, 90 rejeitando a Deus, falando mal, criticando, escrevendo livros contra Deus. Sabedoria, de novo, não vem com a idade. Nós temos o exemplo de Samuel, com 8 anos de idade, ouvindo a voz de Deus. Ele corre para o profeta, para o sacerdote na época, que tinha 90 anos, e o sacerdote fala assim: olha, volta para o quarto, e quando você ouvir essa voz de novo, fala assim: eis-me aqui, Senhor. Porque deve ser Deus falando com esse menino. Samuel, com 8 anos de idade, ouve a voz de Deus. Deus fala um monte de coisa que vai acontecer na vida do sacerdote de 90. No outro dia cedo, o sacerdote chama ele e fala: viu, menino, pode me contar tudo que Deus falou, porque eu sei que Deus te contou. E não fique com medo, porque eu sei que vai vir contra mim também. Ele já sabia o que ele vinha fazendo. Ele não ouvia mais a voz de Deus com 90 anos de idade. Deus havia se fechado e iria puni-lo. Mas o pequeno Samuel, com 8 anos, estava sendo mais sábio. José, com 18, 17 anos de idade, vendido no Egito, se destaca dentro do Egito, na casa de Potifar, dentro da cadeia, e com 30 anos ele se torna príncipe do Egito. Mais uma vez, Jesus, criança, 12 anos de idade, falando com os doutores da lei no templo, ele dá um show sobre a lei. Sabedoria não vindo pela idade. E o último texto, Eclesiastes 4, 13, olha o que diz sobre sabedoria vir ou não pela idade. Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei velho e rico que não mais se deixa admoestar. Melhor é o jovem, então é jovem e ainda é pobre. Pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar, que não ouve mais conselho, cabeça dura, que já é o dono da verdade, que já sabe tudo. Então, o primeiro fato que eu queria trazer dentre esses 5 é que sabedoria não vem com a idade. Sabedoria é um sopro do Todo-Poderoso. O segundo é uma consequência do primeiro, porque daí você poderia me perguntar assim: tá bom, mas como que eu adquiro então sabedoria? É assim como que faz para Deus assoprar, para receber esse sopro? Algumas pessoas vão lembrar: eu lembro que lá na Bíblia fala em Tiago 1,5, que é só pedir que Deus dá de graça. Quem lembra desse texto? Alguém lembra? Peça que Deus dá, então eu só vou pedir e acabou. Aí você se engana. Na Bíblia existe, no mínimo, eu anotei as 10 principais, 10 formas para você adquirir sabedoria. Qual que é a vantagem de sabedoria? Lendo o livro de Provérbios, eu lembro que eu comecei a ler, pastor, uma época, e eu ia anotando todos os trechos que traziam recompensas, tudo. Tem mais do que 100, 200 recompensas só dentro do livro de Provérbios por você se tornar sábio. Por exemplo, mais anos de vida, família abençoada, dinheiro, paz, saúde, discernimento, família, mulher, filhos e assim por diante. Você tem mais de 100. Você tem discernimento, aquela paz interna, capacidade de persuasão para ajudar as pessoas, transformar vidas, ser um óleo restaurador. Mas se você pega um capítulo, por exemplo, de Provérbios, principalmente os capítulos iniciais, você vai perceber ali o tanto que você colhe com sabedoria. Eclesiastes narra que um jovem sábio consegue salvar uma cidade da guerra. Não sei se vocês se lembram da história de Abigail, uma mulher sábia. Davi vinha com uns 400 homens para matar todo mundo lá, porque o chefão da família dela recusou ajudar Davi. E aí Davi está vindo com sangue no olho, com a espada para matar, ela descobre isso, prepara o jumento, o camelo, a comida, tudo, e corre de encontro com os soldados de Davi, dobra o joelho e fala: eu sou a esposa daquele homem insensato chamado Nabal. O nome dele já significa louco.
Não dê bola porque ele falou, tá aqui a comida, o alimento e tudo que vocês precisam. Ele olha para ela e fala, se não fosse essa tua atitude, estava todo mundo morto amanhã. Então ela foi sábia. Sabedoria traz até, você salva a tua vida, você se salva da morte, salva a tua família, simplesmente por ter sabedoria. Você vai melhor, você vai saber lidar com a sua esposa melhor, com o seu marido melhor. Eu lembro de terminar uma pregação, pastor, eu encerrei o culto, eu estava falando sobre servir, ajudar e tal, e a mulher falou bem assim para mim, eu não vou servir o meu marido porque ele não me serve, ele não faz nada por mim. E eu não esqueço do título de um livro, eu nem li o livro, eu gostei só do título. E é um livro famoso que fala 2 pulgas e nenhum cachorro. Ela quer que ele sirva ela e ele quer que ela sirva ele. Fica os dois querendo. Quando ela falou isso, eu falei, você se enganou, porque a Bíblia diz, quem quer ser servido precisa primeiro servir. Então você quer receber, mas não quer plantar. Você primeiro planta. Você primeiro recebe de Deus, primeiro a gente recebe de Deus a capacidade de plantar. Aí eu vou lá e planto, e depois eu colho. Mas e se ele não fizer? Você vai morrer com a consciência tranquila. Se ele morrer, você não vai ter remorso. E quando chegar no céu, você ainda vai ter galardão. E a chance de aqui dentro da terra você restaurar o teu casamento é de 98%. É uma questão de sabedoria. Por exemplo, existem 4 áreas principais na vida que se você não se entender antes de casar, você tem uma chance imensa. Isso foi um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, alguns anos atrás. Você tem uma chance imensa de se divorciar. A primeira delas, por mais engraçado que possa parecer, as pessoas falam, nossa, mas nem é tão importante, é o dinheiro. É a causa número 1 de divórcio nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Ou a falta do dinheiro, ou o excesso do dinheiro, ou a forma de geri-lo, mas ele é a causa número 1 de divórcio. Se você não se entende enquanto namora, enquanto conhece alguém, como você vai gerir essa área, você tem uma alta chance de terminar com um divórcio. Outra área é a religião. Se você não se entende, vocês pensam muito diferente, você tem uma alta chance de terminar num divórcio. Outra área é a criação dos filhos. Um acredita que pode bater no filho, o outro fala que não pode. Um fala que pode vestir igual mulher, o outro fala que não pode. Um fala que o filho pode fazer isso, o outro fala que não pode. Um fala que tem que levar na terapia, o outro fala que não pode. E vocês não se entendem, nem como vão criar, né? Você não tem a mesma linha, forma de pensar. Alta chance de terminar num divórcio também. E, em quarto, o pacote que vem junto, que é os parentaiada. Se você não souber, antes de casar, como é que vai lidar com a turma toda, depois dá um problema e bem grande. O que é isso? Sabedoria é você antecipar e se preparar para isso. Põe em Provérbios 27:12, olha o que diz o texto. Sabedoria é você ter essa capacidade, então ela traz um monte de benefício. Eu estou dizendo isso, o prudente vê o mal, que é essas 4 áreas que você tem que lidar, por exemplo, e se esconde, e protege-se, e esconde-se. Mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O tonto vai lá, casa de qualquer jeito, porque está emocionado, 2, 3 meses de namoro, blum, e vira tudo uma baderna. Depois que você casou, não tem mais o que fazer, aí você tem que arrumar. E dá para arrumar também. Mas por que eu estou te dizendo isso? Se você adquire sabedoria, você antecipa, se protege. Saúde física, espiritual, emocional. Eu ouvi e acredito que é verdade. Alguns estudos mostram que a carne bovina leva uns 7 dias para sair por completo da corrente sanguínea do corpo. E a carne de porco, ela leva 30 dias. Depois que eu descobri isso, eu pensei, eu não vou carregar um porco 30 dias dentro de mim. A carne do boi leva 7 dias para sair do corpo, a do porco 30. E eu decidi que não vou mais comer carne de porco, porque eu não vou deixar um porco 30 dias dentro de mim. Faz mal e tudo, então eu escolhi parar. Escolhi, é uma decisão. A Bíblia não fala que é pecado ou não. Em Romanos 14, ele libera, está liberado, você pode comer. Antes, quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 1, 27, 28, 29 e 30, Deus diz assim, aos animais e aos homens, eu dou todas as ervas do campo, todos os alimentos, toda a planta. Então, todo mundo comia somente, era vegetariano, animal e ser humano, não tinha morte de animal. E aí ele diz que era tudo perfeito. Depois do dilúvio, em Gênesis 9, 13, ele fala para Noé e sua família assim, agora vocês podem comer carne, pode matar os animais e comer. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, agora tudo mudou. E todo mundo sofre a consequência do pecado. Tanto nós morremos, como pelo fato de estarmos sob o domínio da terra, dominando a terra, nós também transferimos a nossa culpa e os animais sofrem, as plantas sofrem, todo mundo sofre agora, e aí ele autoriza comer os animais, mas proíbe na lei de Moisés comer porco e outros animais por uma questão de higiene. Eles saíram da terra do Egito, foram viver no deserto, eles tiveram que desenvolver uma série de hábitos de limpeza
de purificação, eles lavavam com água, quando estava em período, no período que a mulher tem que se preparar para, tem a preparação dela, lá ela tinha que se separar, não podiam ter relações, tem uma série de regras e instruções sobre limpeza e higiene, dentre elas os alimentos que eram puros e impuros, aqueles alimentos que podiam causar mais mal e dano, então vira pecado. A partir do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, isso deixa de ser pecado. Mas eu não fiz por isso, eu fiz porque eu descobri que faz mal. Então, sabedoria vai te ajudar a proteger não só tua família, o teu casamento, a tua saúde, como as mais diversas áreas, todas. Eu não tenho um problema financeiro, um problema no casamento, um problema de falta de sabedoria. Porque sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você já começa a ter sabedoria. É o início dela. E é a partir dali que você reconhece que Jesus é teu Salvador. Então, se você tem um pouco de sabedoria, você já começa a reconhecer Jesus. E em sabedoria se cresce. Lucas 2,52 diz assim: e crescia Jesus em graça, em estatura e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Ele crescia em tamanho, ele crescia em estatura, em graça na presença de Deus, intimidade com Deus, e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, ter sabedoria não é assim, você tem um tanto e acabou. Você desenvolve, você aumenta, você cresce. Você experimenta Deus de glória em glória e de fé em fé. Por isso é uma caminhada de santificação. A primeira forma, então, que eu citei aqui para você, é através do sopro de Deus. Aí você me pergunta, mas como é que eu recebo esse sopro? Por que é tão importante? E eu queria citar 10 formas, eu não vou ficar me aprofundando em cada uma, já temos uma mensagem sobre isso salva, mas eu vou falar só os títulos, e aí depois, se você tiver curiosidade, você lê ou procura depois as nossas mensagens. Número 1, através da palavra de Deus. Coloca na tela Colossenses 3,16. A Bíblia te torna mais sábio. Não é só orar e pedir que Deus dá liberalmente. Não adianta. A Bíblia fala bem assim, ó, aquele que não ouve o clamor do pobre, que não ajuda o pobre, também clamará e não será ouvido. Então não adianta você pedir sabedoria se você não ajuda o pobre, por exemplo, que diz que você vai clamar e não vai ser ouvido. Deu para entender? Não é só uma forma, são várias formas de se adquirir sabedoria. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmo, hinos e cânticos espirituais em gratidão. E agora 2 Timóteo 3,14. Só na tela, não precisa abrir sua Bíblia, tá? 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus. As sagradas letras é a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós nos tornamos mais sábios. Então, a primeira forma de adquirir sabedoria é através da palavra de Deus. A segunda, imposição de mãos. Não precisa pôr na tela. Deuteronômio 34, 9 diz que Moisés impõe as mãos sobre Josué e Josué se torna sábio. Ele transfere sabedoria pela imposição de mãos. Tiago 1,5, que é o famoso, através das nossas orações. Ore e peça a Deus que Ele dá liberalmente. Então, quando nós oramos, Deus também nos torna mais sábios. Mas aí você me fala, qual que eu tenho que escolher? A palavra de Deus, imposição de mãos ou oração? São todos. Quanto mais sabedoria que você quiser, mais dos requisitos necessários para adquiri-la, você persegue. Então, quanto mais desses requisitos você perseguir e buscar, você vai ter. Quarto, através da oração de outras pessoas, o apóstolo Paulo, em Colossenses 1,9, ele fala bem assim, nós oramos para que vocês se tornem sábios. Então, quando sua mãe ora para você, quando você ora para sua mãe, alguém ora por você, quando você pede oração, a corrente de oração produz sabedoria, ao orarmos uns pelos outros. Quinto, andando com os sábios. Esse é um dos meus favoritos. Coloca na tela para a gente Provérbios 13:20. Olha o que diz. Quem anda com os sábios será sábio. Bem simples, né? E o companheiro do tolo, do insensato, o companheiro dos insensatos se tornará mau. O companheiro dos insensatos se tornará mau. Algumas versões falam, o companheiro dos tolos será destruído. Anda com o sábio e você vai ser sábio. Eu já contei outra vez, eu fui num júri aqui em Vaiporã, muitos anos atrás, o rapaz estava mal, porque a mulher dele tinha chifrado ele estava bem transtornado, e ele estava louco, triste, estava trabalhando num sítio, com cerca,
E ele abre o coração dele para um rapaz que está do lado. Olha, minha mulher fez isso, estou bem indignado. Tal. O cara falou assim, eu mato ela se você me der uma vaca. Foi bem isso mesmo, eu lembro de eu assistir esse julgamento. Ele falou, então, negócio fechado. Deu a vaca, o cara foi lá e matou a mulher, ele foi preso, pegou uns 17, 15 anos de prisão lá, não sei, nem lembro a condenação dele. Ele desabafou para a pessoa errada. Aí ele fez a coisa errada. Ele andou com o tolo, ele foi afligido. O companheiro dos tolos será afligido. Agora, quem anda com o sábio se torna cada vez mais sábio. Você já ouviu falar que você é uma média das 5 pessoas com quem você anda? O problema é que se você for vamos dizer assim, que as pessoas que estão ao teu redor estão te sugando. E você não está aprendendo delas porque não tem humildade suficiente para olhar. Porque apesar de você saber mais sobre, por exemplo, a Bíblia, do que alguém que está do teu lado, aquela pessoa do teu lado pode saber mais sobre relacionamentos do que você. Ela pode entender mais de psicologia, de saúde física, saúde familiar, conjugal, seja lá o que for. Por isso, nós temos que ter a humildade de aprender uns com os outros. Somos a média dos 5 ao nosso redor. Então, olhe para os 5 colegas ao teu redor, com quem você mais anda, fala e desabafa, e você já vai conseguir ter uma média. Até o vocabulário. Você absorve o vocabulário das pessoas, você começa a usar aquelas palavras que a pessoa ao teu redor usa. Por isso, cuidado com quem você permite entrar nesse núcleo íntimo, onde você vai compartilhar, falar, ouvir, porque você vai se tornar uma média. Se forem sábios, então você já sabe a dica. Faz uma listinha aí dos tontos com quem você anda, porque daí você é outro tonto. Se estiver andando com um tonto, o companheiro dos tolos será afligido, não deixa de ser tolo. A Bíblia, para ser mais simpática, ela não fala tonto, ela fala tolo. Mas é a mesma coisa. E tira eles do teu caminho. Tem que tirar. Você tem que remover. Salmo 101, versículo 3, coloca lá para a gente. Olha o que diz, olha que bonito. Por que nós temos sim que tirar? 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Agora, Provérbios 26, versículo 8. Eu acho que é o 26, 8. Como quem atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. É um desperdício de tempo. É dar honra, 23, 9. Agora, Provérbios 23, 9. É você falar com o tolo, andar com o tolo, permitir coisas más diante dos seus olhos. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não fales aos ouvidos deles, porque você vai perder tempo, você só vai sofrer. Provérbios 9, 7 a 8. Olha o que diz. Esse é um dos meus prediletos. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Você se machuca ao querer corrigir o tonto que não quer te ouvir, ou seja, andar com quem você não deveria. 8. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Quando fala aqui, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, tem duas figuras aqui, a ativa e a passiva. Você dá a instrução e você também pode ser quem está recebendo a instrução. Então nós podemos seguir esse texto das duas formas, tanto da ativa, que é você instruir, ajudar as pessoas. Esdras, não precisa pôr, mas Esdras no capítulo 7 diz que ele estudava, aprendia e se dedicava aos estudos da palavra do Senhor para ensinar aos demais. Nós vemos isso também em Provérbios 3, 27, que nós temos que ajudar os que estão sendo levados à matança. Então é ativamente ajudar, abençoar, e o sábio. E, de maneira passiva, é nós sermos o sábio que sabe receber a instrução. Porque daí nós crescemos em sabedoria e nos tornamos cada vez mais sábios. Aqui nós acabamos de incluir mais uma forma, que eu separei aqui sendo a 8ª. A 7ª, que é através do conselho, esse texto que nós lemos. Então, a primeira, através da palavra de Deus, através da imposição de mãos, através das nossas orações, das orações dos outros, andando com os sábios. A 6ª, Provérbios 23, 23, coloca lá na tela. 6ª forma de se adquirir sabedoria. Não é só orando e pedindo, vocês estão vendo quanta forma tem? Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Quanto é que custa? Alguém sabe? É muito caro. E em que mercado que vende a sabedoria? Alguém tem algum palpite? Como é que a gente faz para adquirir? O próprio texto está dizendo que aqui existe um envolvimento, e a gente tem isso também em Provérbios 8, na verdade em toda a Bíblia, que a sabedoria ela vale mais do que o dinheiro. É você
usar todos os teus recursos. Provérbios 4:7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que você tem, adquire o conhecimento. E aí ele te honrará e te abençoará. O texto diz: busque-o mais do que você busca o ouro e a prata. E como é que a gente busca o ouro e a prata? Trabalhando 8 horas por dia, 44 horas por semana atrás de dinheiro. Trabalhando, indo atrás de dinheiro. E o que a Bíblia está nos encorajando a fazer é buscar, lá em Provérbios 4:7, depois você confere o texto, buscar por sabedoria assim como se busca dinheiro. É investir dinheiro e recursos em sabedoria. É comprar material, é comprar livro, é ir para um congresso, é participar de um estudo, é aprender, é fazer um investimento. Às vezes a gente reclama, nossa, mas essa Bíblia de estudo é tão cara, é 100 e pouco. Mas a bolsa, o sapato, o calçado, o carro ou a reforma de casa, você não pensa para fazer. Eu lembro quando eu ouvi uma pregação do Dr. Mike Murdock, ele disse bem assim: eu nunca vou investir mais em um carro e uma casa do que na minha mente. Então isso é algo que você tem que fazer para se pensar. Como que você investe no ambiente ao seu redor para que sua mente esteja boa? Como que você faz para investir na sua mente? Você investe não só comprando livros, materiais e indo num congresso, mas preparando o ambiente ao seu redor, selecionando as pessoas que vão estar do teu lado, fazendo uma análise do próprio ambiente de trabalho onde você está, ou até mesmo as pessoas que você vai escolher aconselhar ou não aconselhar. Tudo isso é uma forma de investir na sua mente. Até os quadros e as figuras que você coloca na parede da tua casa é uma forma de investir. Você põe uma foto daquele cunhado que você não gosta na prateleira, todo dia você entra em casa e fica com raiva. Então você conversa com a esposa lá e fala: vamos pôr a fotinha dele lá no outro canto. Você tira a foto dele dali. Você tem sonho, mas nunca fala do teu sonho. Você não tem uma foto, uma imagem que remete ao teu sonho. Ninguém sabe do teu sonho, é tudo segredo. Você mesmo não compartilha. Claro que você tem que tomar cuidado para quem você vai falar. José foi contar o sonho dele para os irmãos, deu problema, embora Deus transformou o mal em bem. Lembra disso, Deus sempre transforma o mal em bem. Você faz um negócio errado, você se arrepende ou ama Deus, é bem intencionado, ele usa aquilo para o bem depois. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De qualquer forma, invista recursos financeiros em prol da tua sabedoria. Algumas dicas práticas: você pode comprar livro, material, congresso, até mesmo as imagens nos quadros na tua casa, onde você mora, o ambiente, as pessoas com quem você anda, tudo isso vai influenciar. Você compra lá um curso na internet de como ficar milionário em 10 dias, mas você esquece de comprar um para aprender sobre a palavra de Deus, ou reclama se tem um custo de um livro que custa 20, 50 reais. Não é, pastor? É um investimento que você faz em você mesmo. Então, através dos investimentos, através dos materiais e investimentos. Sétimo, através do conselho, que é os textos que a gente leu, e um texto mais direto também, emblemático para o tema, Provérbios 19:20, fala sobre o conselho. Você se torna sábio ouvindo o conselho. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Quanto mais conselho você ouve, mais sábio. Por exemplo, se alguém do teu lado dissesse assim: nossa, você está com bafo. Você ia olhar para o lado e falar: viu, você cheirou o teu para falar do meu? Ia ficar bravo? Ou você ia falar assim: nossa, obrigado por ter me avisado, porque eu escovei o dente, comi, está tudo certo, pode ser que eu tenha alguma coisa, né? Aí você vai lá, faz uma consulta no médico e descobre que você estava com um tumor e salvou a tempo. Imagina? Por quê? Porque você soube ouvir uma repreensão. Ou a pessoa fala: você deu uma engordadinha, aí você fala: você não tem que falar isso. Vai ver, cuidar da tua vida. Ou você podia parar e falar: sabe que é verdade? Por isso que os nossos inimigos nos promovem, porque eles contam a verdade. Os teus inimigos só te trazem conforto. Aí você fala: eu vou atrás, eu vou copiar a formiga. Bater com a formiga, preguiçoso, lá em Provérbios 6:6. Mas eu não tenho dinheiro para ter esteira, eu não tenho dinheiro para ir para academia, então corre em volta do quarteirão. Acorda e para de comer um pouco. Uma vez eu olhei para uma pessoa e falei: você sabe por que um monte de gente vai para academia, corre e não perde quilo? Porque não para de comer. E eu ouvi um pastor falar um negócio que eu gostei tanto. Ele falou bem assim: quem consegue controlar o apetite, consegue controlar quase todos os instintos na vida. Porque um dos mais fortes é o instinto de sobrevivência, que é o apetite. E eu falo por mim, eu vejo aquele doce, aquele bolo, dá uma vontade de comer. Tem gente que é menos, tem um metabolismo mais acelerado, mais forte, que dá até para invejar essas pessoas no bom sentido, né? Mas se você consegue controlar o apetite, tem uma alta chance de você controlar o que vai falar para a tua mulher, para o teu marido, na igreja, no trabalho, para os clientes, porque você é uma pessoa que consegue exercer um domínio próprio. O apetite é um bom. Então, não se iluda com a academia. Para de comer um pouco, e daí vai diminuir. Então, sabedoria é nós sabermos ouvir o conselho e a repreensão. A Bíblia está cheio disso. Se você abrir o livro de Provérbios, você vai ver assim,
Centenas de passagens falando, ouve o conselho, saiba receber a repreensão. Olha, coloca Provérbios 13, 18. Vamos ver se é 13, 18. Eu acho que é o 13, 18. Vamos ver. É esse mesmo. Olha que forte o texto. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Muitas vezes a causa da tua pobreza, e na maioria das vezes, é por não saber ouvir uma instrução. Ou porque ela veio até você e você rejeitou, ou porque você não foi atrás da instrução. Olha que sério. Pobreza e vergonha, em algumas versões, sobrevém ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão será honrado, será posto em posição de destaque. Meu pai conta que quando ele tinha 17, quando ele tinha 17, 18 anos, ele ia prestar o vestibular e tudo. O pai dele olhou e falou, filho, por que você não faz faculdade de Direito? Ele lá com 17 anos falou para o pai dele, que era o meu avô, não, pai, eu amo biologia, meu negócio é biologia, e eu quero biologia. E meu pai era muito inteligente, passou na federal, tal, intelectual. E o pai dele falou, não, tudo bem, ele entrou, ele não terminou a faculdade de biologia, faltavam 6 meses, ele teve umas frustrações lá e se indignou e saiu. Conheceu minha mãe, casou e começou a trabalhar praticamente a vida inteira como se advogado fosse, assim, ele trabalhava ali fazendo o serviço de advogado. Com 40, 41 anos, ele olhou para mim e falou bem assim, ó, como eu me arrependo de não ter escutado o conselho do meu pai. A Bíblia nos ensina a ouvir o conselho. O pai conhece o filho, quer o bem do filho, tem mais experiência que o filho, tem mais chance de ter mais sabedoria do que o filho, e deu um conselho. E a gente ouve muito aquele negócio, não sei se você já ouviu, faça o que você gosta e não o que o teu pai quer. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Um monte de nós já. Faça o que você gosta, não faça o que teu pai... Você até tem que fazer o que você gosta, mas você tem que saber ouvir o conselho, porque às vezes você nem sabe o que gosta. A maioria das pessoas com 17, 18 anos, nem o que gosta, elas sabem. Hoje gosta de um negócio, amanhã gosta de outro, não sabe o que é para a vida. Aqui está dizendo que quem ouve, no Provérbios 13, 18, quem ouve a instrução será honrado, posto em posição de destaque. Deus vai te abençoar. Então, sabedoria vem através do conselho. Provérbios 19 e 20 que nós lemos. E aí, ó, a gente falou de comer, né? Provérbios 23, 23. Olha o que diz, uma forma de se tornar sábio. Eu nem vou eu falar, eu vou ler. Compra a verdade não havendo... Não, 23, 19. 23, 19. Deixa eu ver se é o 23, 19. Isso, 19 e 20. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. 20. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. E ali está dizendo que você vai ser sábio. Sabe aquele povo que só vive de churrasco, pastor? É churrasco toda hora. É carne, churrasco, bebida, e carne, churrasco, bebida. Nada contra o churrasco, churrasco é gostoso. Eu como churrasco. Mas os comilões de carne, beberrões de vinho, fanfarrões, as pessoas que o comprometimento, o foco delas não está em crescimento, em aprendizagem, conhecer a Deus, está mais nos prazeres. E a Bíblia está dizendo assim, coloca no 19 de novo ali, no anterior, 23, 19. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Então, para nos tornarmos sábios, temos que fugir dos comilões de carne e beberrões de vinho. Esse é o penúltimo e agora o último. Através do testemunho do Senhor. Eu achei esse muito bonito. Salmos 19, versículo 7. Olha o que diz. Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que isso quer dizer? Nós adquirimos sabedoria pelo testemunho do Senhor. Nós vemos isso em Romanos 1:20. Não precisa pôr. Mas lá diz assim, que os homens que não acreditam em Deus são indesculpáveis, porque a criação de Deus, a natureza, os animais, as árvores, os céus, tudo que ele criou, testifica dele e torna-os inexcusáveis. Não tem desculpa para dizer que você não crê em Deus, depois de ver toda a criação. O testemunho do Senhor, a criação dele, o que ele faz na vida das pessoas, o próprio ser humano, o próprio milagre da vida testifica de Deus. E quando neles meditamos, nos tornamos mais sábios. Sem sabedoria, a gente não reconhece Jesus. Viram que nós passamos aqui por 10 formas de se tornar sábio, de nos tornarmos sábios. Existem muitas outras, você pode continuar nas Escrituras, essas são as principais que eu fiz, essa coletânea eu fiz durante vários anos, conforme eu li, aprendi, pegava alguns textos, são algumas das formas que você segue para se tornar uma pessoa mais sábia e transformar a sua vida. Provérbios 15, 23, 24 mostram um dos benefícios da sabedoria, olha que legal. E aí eu vou encerrar com um texto à frente desse. 22,
onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Mais uma vez o conselho e agora o 23, eram esses dois textos, o 23. 15 e 23. O homem se alegra em dar a resposta adequada e a palavra a seu tempo quão boa é. Nesse texto aqui, você vai pegar ele nos capítulos 25, no capítulo 15, no capítulo 18, você percebe que um dos benefícios da sabedoria é a capacidade de abençoar e transformar vidas. Nós temos uma mania muito grande de querermos ser abençoados. Isso não está errado. Você já reparou que às vezes a gente esquece de abençoar? E como é que a gente vai ser abençoado se não tiver quem nos abençoe, quem nos ajude? Ah, mas Deus é que me abençoa. Deus usa homens. Por isso que Deus colocou-nos para vivermos em harmonia. A Bíblia coloca lá em 1 Coríntios, no último capítulo, o apóstolo Paulo fala bem assim, olha, façam aí a organização financeira e o sustento, ajudem os irmãos judeus que estão lá na Judéia, que estão sofrendo e passando necessidade. Ué, mas não é Deus que ajuda? Por que ele pede para as pessoas? Nós, se soubéssemos que ao fazer bem aos outros, estamos fazendo bem a nós mesmos, o mundo seria muito melhor. Que a gente esquece que ao abençoar, estamos sendo abençoados. Provérbios 11, 24, 25 e 26 diz que aquele que regar também será regado. A alma generosa engordará e o que regar também será regado. E para nós encerrarmos, o último texto de Gênesis 1, 26. Eu já falei ele aqui, mas é um conceito básico para quem está aprendendo sobre sabedoria. Se você quiser se tornar uma pessoa sábia e conhecer um pouco sobre sabedoria, você tem que conhecer esse conceito. Olha o que diz. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Ele disse ali, sobre as aves dos céus, conforme a nossa... E tenha ele domínio sobre tudo isso aqui, sobre toda a terra. Todos os répteis que se rastejam sobre a terra, sobre os animais, sobre as aves do céu, sobre os peixes nos mares, sobre toda a terra. Quem é que tem domínio sobre toda a terra? O homem. Olha o começo. E disse Deus, façamos o homem, e tenha ele, o homem, domínio sobre toda a terra. Então quem está no controle de toda a terra? O homem, não é Deus. Deus não está no controle de tudo. Aqui no texto está dizendo que ele nos deu o controle. Salmo 115, versículos 3 e 16 diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Jeremias 27, 4 e 5 diz assim, o Senhor Todo-Poderoso com o seu braço estendido criou os céus e a terra e ele os dá a quem quiser. Daniel 17, 3 e 4 diz que Deus concede o poder e o domínio aos governos e reinos que ele bem entender. Mateus 21, 33 ao 48, Jesus conta a parábola do senhor de uma vinha, que abandona a vinha e deixa ela sendo cuidada por alguns homens. Aqueles homens maltratam, desfazem todos os conservos que são enviados. Depois o dono da terra volta e destrói todos eles. A vinha representa a terra. O dono da vinha é Deus. Ele concede a terra a nós, para que nós gerenciemos a terra. Então, Deus não está no controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Ele faz o que quiser, a hora que quiser, do jeito que ele quiser. Ele te cura, ele te transforma, ele te impede, ele te para, ele faz um milagre, faz um morto ressuscitar. Mas ele quer que estejamos conduzindo o nosso dia a dia, tomando decisões, fazendo ação. Viste um diligente em sua obra, perante os grandes será posto. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Vocês perceberam que a gente leu 10 formas de se adquirir sabedoria? Todas elas demandam uma ação nossa. Você que escolheu vir aqui. Aí você fala, eu lembro de um pastor pregando assim, e a gente já comentou sobre isso, mas ele dizia, olha, uma irmã chega para mim no final do culto e fala assim, Deus, eu não sei, pastor, eu não sei o que está acontecendo, o diabo pegou as finanças e atacou meu dinheiro. Aí ele fala assim, traz a fatura do cartão de crédito que eu vou ver o que o diabo comprou. Aí a mulher olha assustada para o pastor, eu quero ver o que o diabo comprou, traz a fatura que eu vou ver lá as bolsas que o diabo comprou, ou talvez um tridente lá para o inferno, alguma coisa, fez uma reforma no inferno. A mulher assustada. Provérbios 19, 3, a estultícia do homem perverte o seu caminho e o seu coração ira contra o Senhor. A gente erra, detona com tudo e fica bravo com Deus. É igual da gordura. Por que eu estou gordo, Deus? Porque você está comendo muito. Deus, por que você me deu esse marido? Foi você que casou com ele, não fui eu que te dei ele, você que escolheu. Essa mulher, mesma coisa. A maioria, 80% a 90% dos problemas que você tem, você consegue evitar. Alguns não. Eu gosto de ilustrar, e eu encerro com isso, dizendo,
80% das coisas que acontecem na nossa vida são nossas decisões. Você escolhe o calçado que vai colocar, se vai amarrar ou não vai amarrar o cadarço, se vai vir ou não vai vir para a igreja, se vai orar com os teus filhos, se vai ensinar Deus para os teus filhos, em que escola vai colocar teus filhos, sobre o que você vai estudar. Meu pai lá atrás que escolheu no que ele iria se formar, 80%. 10% são decisões que outros tomam e que nós não temos poder sobre elas, mas nos afetam. Por exemplo, a minha própria existência. Meu pai e minha mãe decidiram lá um dia se conhecer melhor e eu apareci. Não foi uma decisão minha. Um ladrão vem e me mata, eu não tenho o que fazer. Foge ao meu controle. Eu bato o carro, eu estou dirigindo, alguém vem e bate em mim, fugiu a mim. E outros 10% são decisões de interferência direta de Deus sobre nós. Lembra do maná que Deus fazia chover no deserto? Lembra do maná? Quando é que parou de chover o maná? Quando eles chegaram à divisa da terra de Canaã, Deus falou, acabou a mamata. Agora vocês vão ter que lutar, conquistar e trabalhar. Ele podia ter deixado ficar chovendo maná o tempo inteiro. Mas quando não estiver em nossas forças, Deus vai interferir. Por isso que Isaías 41:10 diz, não temas porque eu sou contigo, não tenha medo porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei e eu te sustentarei com a destra das minhas mãos. Ele primeiro te fortalece, vai lá e faz. Aí ele percebe que você não está dando conta, ele te ajuda, ele dá um empurrão. E aí a hora que não tem jeito, que nós não conseguimos, ele vai lá e nos sustenta com a destra da mão dele. Isso está em 1 Coríntios 10:13, que diz que nenhuma tentação sobreveio a nós que não humana, mas através de qualquer tentação, Deus também nos dará o escape. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas através dela Deus nos dará o escape. Então lembre disso, sabedoria é a habilidade de discernirmos entre o bem e o mal. Sabedoria não vem com a idade. Sabedoria se adquire e nela se cresce. Você pode crescer em sabedoria comprando e investindo em materiais, lendo a Bíblia, orando, pedindo para Deus, recebendo oração de outras pessoas através da imposição de mãos. A própria palavra de Deus nos traz sabedoria, o testemunho do Senhor nos traz sabedoria, andar com os sábios nos traz sabedoria, ouvir o conselho e a instrução e a intimidade com Deus, o sopro do Todo-Poderoso, que é aquele que nós vimos em Jó 32:7-9. Quando aprendemos isso, começamos a ter a capacidade de tomar melhores decisões no nosso dia a dia, qualquer que seja a área, espiritual, emocional, até sobre Deus, como orar. A Bíblia diz que pedis e não recebeis porque vocês não sabem como pedir. Quanto mais sábio nos tornamos, mais de Deus nós conhecemos. E tudo isso é a sabedoria divina. Essa é uma sabedoria que exige de nós ação. Quando nós sabemos que Deus não está no controle, mas que Ele nos deu o controle, mas Ele tem o controle, nós tomamos decisões e não ficamos parados, vamos ter com a formiga. E para isso você pode lembrar do exemplo de você gordo ou magro, ou da sua fatura do cartão de crédito e de várias outras, ou do marido com quem você casou, do que você tem comprado, aonde você tem investido. E que isso sirva para nós transformarmos e que seja hoje um divisor de águas, que você fale, Deus, me torne uma pessoa, um homem, uma mulher mais sábio para transformar minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. E eu tenho certeza que Deus vai te tornar cada dia mais sábio, mas Ele precisa que você dê o primeiro passo. Amém? Vamos colocar em pé? O meu avô, com 80 anos, ele recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. 80 anos. Eu lembro que eu estava conversando com ele, eu estava com 21, 22 anos. Eu falei, vô, eu te amo tanto, mas eu vou falar, eu acho que esse monte de negócio aqui que você acredita vai te levar para o inferno. Só que eu já tinha construído credibilidade para falar isso para ele. Ele olhou para mim e falou, eu acredito em tudo isso aí que você falou e ninguém nunca me contou. Eu tenho 80 anos e eu estava com 21, 22. E ele falou, eu quero receber Jesus. Eu imprimi Romanos 10:9, que diz, se confessares com tua boca e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele pediu para eu imprimir mais, que ele queria levar para minha avó, a esposa dele, para as filhas. Orou, minha avó falou que nunca viu. Falou, credo, eu nunca vi o homem orar tanto. Ele dobra o joelho lá agora e fica um tempão. Recebeu Jesus, 2 meses depois ele morreu. Ou seja, em 2 meses, com 80 anos, ele se tornou muito mais sábio do que ele foi por quase toda a vida dele. Eu lembro de dar um pendrive, pastor, com o livro de Provérbios falado com a voz do Cid Moreira. Alguém lembra do Cid Moreira? Ele é mais não é da minha geração, assim, ele está um pouco antes. E ele gravou na versão NTLH Provérbios. Eu salvei aquele áudio num pendrive, meu avô colocou num Gol que ele tinha.
E eu lembro um dia estava bem frio, o vidro do carro estava embaçado, porque ele estava dentro com o ar-condicionado ligado. Eu chegando no escritório, ele parado ali na frente, ele abaixou e me chamou, ele falou, ouve aqui. Aí eu escutei, era o Cid Moreira, e ele falou, se eu tivesse escutado isso aqui há 30 anos atrás, ou seja, quando ele tinha 50, falta 20 para eu chegar lá, 20, agora não, 20 não, 19, para eu chegar lá. Ou seja, se ele tivesse escutado aquilo desde os 50 anos, ele falou, a minha vida toda teria sido completamente diferente. Isso ele falou para mim. Eu lembro um dia que eu falei para ele, se você pudesse voltar a ter qualquer idade, que idade você queria ter? Eu achei que ele ia falar 20, 22 e tal. Ele falou, uns 50 mais ou menos. Mas com 80 ele recebe Jesus e transforma a vida dele. Em 2 meses ele transforma o rumo da eternidade dele. Em 2 meses, 1 mês. É uma decisão que ele tomou. Sabedoria não vem com a idade. A sabedoria é uma inspiração do Todo-Poderoso. Ela exige humildade. Antes da queda, o homem se ensoberbece. Você fica soberbo, orgulhoso. Se nós formos humildes, nós seremos honrados. E ele recebeu Jesus. No leito de morte dele, eu fui um dos últimos a conseguir falar com ele. Ele falou, eu te admiro e gosto muito de você. E eu sei que era por causa daquelas palavras sobre Deus. Hoje eu quero quando eu chegar no céu, eu quero olhar para ele, dar um abraço bem forte e saber que por causa da sabedoria que ele aplicou ali, de poucos minutos, ele passou a conhecer a Deus e agora passar a vida eterna lá, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Amém? Você pode ser ele e você também pode ser a figura que eu fui naquele momento ensinando ele. Não importa, nós temos que abençoar e também recebermos, com humildade receber e com humildade transmitir. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua presença, obrigado por essa noite, por todas as pessoas que vieram, pelas famílias aqui representadas, aqueles que não puderam vir. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, tua palavra diz, e nós lemos em Tiago 1,5, que aquele que pede recebe, e pedimos agora, não somente a nós, mas também àqueles que estão ao nosso redor. Proteja-nos, guarde-nos, e que essa mensagem seja um gatilho para nós podermos abordar diversos outros temas e tópicos dentro da tua sabedoria. Pedimos isso tudo ao Senhor em nome de Jesus. Amém.